Boa tarde, Bahia. Quinta-feira, dia 18 de maio do ano de 2023. Tenho satisfação de mais uma vez entrar no seu lar através da sua televisão ou no som do seu carro através da nossa rádio Band News FM, ou você que está aí no tablet, no YouTube, no computador, acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube Band News FM Salvador. Hoje o programa será especial. Nós faremos uma cobertura completa do primeiro Congresso de Direito e Sustentabilidade que acontece aqui em Salvador, e nós temos link ao vivo direto do Hotel da Bahia, onde é a sede deste evento. Nós temos o nosso colega Luiz Felipe Veloso, que vai dividir tela comigo. Eu, que sempre participo do programa de Luiz Felipe na Rádio Band News FM Bora Salvador, tenho a satisfação de recebê-lo aqui também no Boa Tarde Bahia. Luiz Felipe, satisfação em tê-lo aqui no nosso programa. Me deu um resumo do que foi essa manhã desse nosso Congresso de Direito e Sustentabilidade. Muito boa tarde para você, Victor Pinto. Boa tarde para quem... Nós estamos sem o retorno de Luiz Felipe. A gente vai tentar ajustar. A gente não está conseguindo ouvi-lo, pelo menos aqui na rádio. A gente vai tentar ajustar o link ao vivo. O Luiz Felipe está lá direto do Hotel da Bahia. Esse evento acontece hoje e amanhã. Vamos voltar mais uma vez. Já podemos chamar Luiz Felipe de volta, direto do Hotel da Bahia. Vamos lá, Luiz Felipe. Agora você me ouve. Agora sim, tudo certo na Bahia. Me diga ok, Vitor Pinto. Maravilha, maravilha. Muito boa tarde para você. Superando as adversidades do ao vivo, boa tarde para você, para o nosso ouvinte da Rádio Band News FM, para a audiência na tela da Band Bahia e também do YouTube. Estamos aqui direto do Wish Hotel da Bahia, como você bem disse, no bairro do Campo Grande, acompanhando, todos os detalhes do primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Oportunidade, Vitor, muito grande, porque nós jornalistas costumamos dizer, Vitor, que a gente levanta uma grande quantidade de problemas para a sociedade, uma grande quantidade de demandas, mas nem sempre a gente consegue encontrar força de vontade, políticas públicas que encontrem alternativas para a gente superar, por exemplo, a questão da crise econômica, das nossas crises nas bases energéticas. E esse encontro está sendo de grande importância, pelo menos o que a gente tem acompanhado até aqui, durante toda a manhã e agora aguardando o início da parte da tarde do Congresso, é que essa iniciativa da Associação Comercial da Bahia e também da IBRADES, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, essa iniciativa busca trazer à tona todo o embasamento jurídico para que todas as demandas relacionadas com a sustentabilidade sejam devidamente respaldadas pelo direito. Quer dizer, receba ali aquela base para deixar tranquila a vida de quem deseja investir no nosso estado, num país como um todo, em áreas que merecem cada vez mais atenção e fazer isso de forma sustentável, com atenção ao meio ambiente. Aqui de manhã já marcaram presença o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele fez uma palestra falando sobre as bases energéticas, sobre especificamente a matriz energética brasileira, trouxe destaque aí para temas, inclusive, bem interessantes, que a gente vai conferir daqui a pouquinho, Teve a oportunidade depois em coletiva de conversar conosco sobre a questão do petróleo, dos derivados de petróleo aqui na Bahia. Por isso, você que está acompanhando, seja no rádio ou na TV, o Boa Tarde Bahia, fique esperto, porque daqui a pouquinho nós vamos veicular uma matéria falando especificamente sobre isso, conversa que tivemos com o ministro. Daqui a pouquinho, como é que vai ficar a situação da Bahia, já que temos aqui a prestação de serviço, o refino dos derivados de petróleo sendo feitos pela Arcelem, que é uma empresa que não necessariamente segue a política de preços da Petrobras. Mas também teve uma conferência muito interessante com o Dr. Terence Trenepol. Ele, que é pós-doutor em Direito Ambiental, trouxe um panorama de como a coisa tem ocorrido no mundo, quais as perspectivas para o Brasil e de que forma nós podemos enxergar esse respaldo, esse tão discutido respaldo jurídico na Constituição brasileira. Claro que várias outras autoridades estiveram presentes, o vice-governador Geraldo Júnior representando o governador Jerônimo Rodrigues, também o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, esteve aqui acompanhando a abertura do evento, que se estende, Victor Pinto, até amanhã. Então tem programação para hoje e daqui a pouquinho eu volto aqui no Boa Tarde Bahia para falar sobre a programação de amanhã. Fechado? Tô com você. Fechado. Beleza, muito obrigado, Luiz Felipe, pela sua participação. Como ele bem disse, ele retorna no nosso programa logo mais. A gente vai acompanhar agora trechos da coletiva que foi concedida logo pela manhã com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, essa coletiva que teve a cobertura do nosso Grupo Bandeirantes. Vamos acompanhar. Ministro, bem-vindo à Bahia.
Bom, o que todo baiano deseja saber nesse momento é o seguinte: diante da atual política de preços aplicada pela Petrobras, como é que isso vai impactar aqui para a Bahia, né, que é regida pela política financeira proposta pela Arcelem, né, e se há, por parte do Ministério das Minas e Energia ou de uma outra instância, uma possibilidade de reduzir o valor do barril vendido à Arcelem para que a gente consiga ter esse impacto aqui no preço do combustível, a desdolarização, diria assim, do preço do combustível aqui para o nosso estado. Primeiro, destacar a alegria de estar num congresso tão importante, ao lado do vice-governador geral, do nosso representante na Assembleia Legislativa e aqui na Associação Comercial, discutindo o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social com a questão da sustentabilidade. E ressaltando que a grande prioridade do governo do presidente Lula é exatamente a gente buscar isso para poder efetivamente melhorar a vida das pessoas. Sobre a política de preço da Petrobras, não podia ser diferente. Eu já vinha publicamente colocando uma posição clara do governo. Nós não poderíamos continuar atrelados de forma extremamente injusta com a população brasileira ao teto do preço de importação. Muitas vezes o custo da Petrobras caía muito, das petroleiras nacionais caía muito, e ela ficava impedida de repassar aos consumidores, tanto de gasolina, quanto de diesel, quanto de gás de cozinha principalmente, os benefícios dos seus custos. Agora não, nós chamamos de preço de competitividade interna e foi o que a Petrobras, a sua diretoria, autonomamente, respeitada a sua governança, anunciou e que vai beneficiar todas as consumidoras e consumidores de combustíveis no Brasil. A Bahia tem uma peculiaridade. O governo anterior tinha um projeto de desinvestimento completamente irresponsável com a questão da maior petroleira do Brasil, que é uma empresa de economia mista, listada em bolsa, uma empresa que tem sua governança, uma empresa que tem capital do setor privado, mas é uma empresa controlada pelo governo. Quem indica a diretoria da Petrobras é o governo, o conselho da Petrobras, a maioria é o governo, e, portanto, agora nós mudamos essa lógica. Nós queremos voltar a ser e trabalharmos a médio prazo para sermos autossustentáveis na questão dos combustíveis. Então nós vamos trabalhar para modernizar as atuais refinarias e, se possível, até se discutir, é algo que se inicia embrionariamente, mas se discutir a questão de comercialmente, dentro da política comercial natural, a gente readquirir alguns ativos que são fundamentais e estratégicos na questão dos combustíveis. Aqui na Bahia tem essa peculiaridade, a maior refinaria da Bahia foi vendida ao capital privado. Eu, particularmente, se depender do ministro de Minas e Energia, da sua vontade como cidadão brasileiro, mas apaixonado com a Bahia, essa refinaria deveria voltar a ser da Petrobras para que nós pudéssemos, quando anunciássemos, como fizemos ontem, uma redução de preço nacional, a população baiana tivesse logo repassado aos seus custos a mesma política da Petrobras como um todo. Portanto, há uma perspectiva muito grande, há um foco da Petrobras em reequilibrar essa questão do preço do barril do petróleo vendido à Arcelem, para que ela se torne tão competitiva quanto as outras petroleiras, mas fato é que nós temos uma política nacionalista agora, uma política que olha em especial a vida das brasileiras e brasileiros. E nós vamos ter a Petrobras e queremos que ela seja a protagonista, mas que ela impulsione as outras petroleiras nacionais, internacionais inclusive, a cumprir o seu papel social com a sociedade. Levando em conta uma possível política de recompra dessas unidades, o que nós poderíamos falar a respeito das fábricas de fertilizantes em destaque aqui em Sergipe? É o que eu disse, nós temos que avaliar setor por setor. Temos que ter a responsabilidade de olhar com muito cuidado aquilo que é a vocação da Petrobras, que é a maior petroleira do Brasil, e aquilo que não é a sua vocação. Eu e o presidente Lula entendemos, nós, o governo, entendemos que a Petrobras tem que ser, além de uma empresa competitiva, uma empresa que gere lucro, uma empresa que seja atrativa para o investidor, ela tem que cumprir o seu papel social, que é tornar o Brasil
seguro do ponto de vista do suprimento de petróleo e gás. Então, a lógica é, na minha opinião, que a Petrobras deve se focar, no primeiro lugar, na sua vocação maior, que é produzir petróleo, extrair o óleo cru, refinar esse petróleo para garantir suprimento nacional e participar do processo de transição energética, porque ela, a médio prazo, se tornará uma das maiores empresas do mundo em transição energética. Então, são etapas que nós devemos percorrer com muita responsabilidade, com muito planejamento, com muita segurança, para que quem ganhe com isso é as brasileiras e os brasileiros. Nós temos que trabalhar com uma economia, para que nós tenhamos uma economia pujante, um desenvolvimento social vigoroso, mas todo esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento econômico deve estar linkado a uma grande realidade. Nós temos que melhorar a vida das pessoas. E nós, infelizmente, ainda vivemos num país com muitas desigualdades sociais. Então, o nosso foco é voltar a construir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. A gente acompanhou o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Agora, quem participa do nosso programa é Isabela Soares, advogada e coordenadora do Núcleo Ambiental da Associação Comercial da Bahia. Victor Pinto, nós estamos conversando agora com Isabela Soares, ela que é coordenadora, né, de sustentabilidade da Associação Comercial do Estado da Bahia e anfitriã desse evento que tem encantado muita gente, inclusive. Ela tem sido a referência de todos os palestrantes, de todo mundo que sobe ao púlpito para falar tem feito referência, levando em conta o grau de importância de um evento como esse acontecer na Bahia, alguns inclusive citando, Vitor, o protagonismo feminino para que isso aconteça. Bom, a gente só tem um turno de evento. Está satisfeita até aqui? Muito satisfeita, a gente vem trabalhando nesse evento, nessa programação já faz um tempo. Depois de um longo período pandêmico, a Associação Comercial da Bahia inaugura a agenda, né, de agenda ambiental. E esse promete ser um evento anual, se tudo der certo. A gente pretende fazer anualmente, exatamente nessa data, né? Como vocês sabem, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, então foi uma organização numa data estratégica que antecede. Normalmente na semana são muitos eventos, as pessoas se dividem muito, então nós buscamos, do ponto de vista estratégico, promover um evento no momento em que todos pudessem vir e tentar trazer de volta para Salvador o protagonismo na pauta, né, que está esquecido, né? Então, assim, infelizmente, a gente vem perdendo espaço para outras cidades, o estado da Bahia vem perdendo espaço para outros estados, quando se trata da discussão de matéria jurídica e de matéria ambiental. Então, a Associação Comercial, como uma representação de classe, sendo a casa do empresário, é uma representação empresarial, fala pelo empresário, quer apenas trazer a perspectiva da temática a partir da sua ótica. É buscar a segurança através do respaldo jurídico para que, de fato, a economia deslanche depois de um período tão cruel, né? Exatamente. O que o empresário pretende, primeiro, é ser ouvido, não é? Nós, como organização da sociedade civil, queremos também apresentar as nossas demandas, as dificuldades, o que nós entendemos que são retrocessos, o que nós entendemos que são avanços. E, com isso, construir um caminho equilibrado, não é? Como dito pelo ministro, pelos conferencistas, pelo próprio professor Terence, não existe, o único caminho possível é o caminho do equilíbrio. A sociedade ela não vai deixar de existir, o desenvolvimento ele não vai deixar de acontecer, né? A dificuldade é encontrar essa conta, preservar, mas ao mesmo tempo proporcionar o bom desenvolvimento. Havia uma grande expectativa para a fala do professor Terence, né? Aliás, muito importante inclusive para a compreensão do tema, para o entendimento, para a segurança. Ele que defende que a Constituição brasileira já prevê o direito ambiental há bastante tempo, mas essa iniciativa da Associação Comercial da Bahia, ela deve influenciar outras iniciativas em outros estados. Há essa perspectiva, já há essa interlocução de sua parte ou da entidade para que isso aconteça? A interlocução ainda não existe, mas a perspectiva, obviamente que ela existe sim. Então, a partir do resultado desses eventos, do que a gente conseguir produzir de conteúdo, do quanto a gente conseguir influenciar, a Associação Comercial da Bahia, através do Núcleo de Meio Ambiente, irá procurar, não é, e tentar um diálogo com as associações comerciais de outros estados. Informalmente, nós já recebemos alguns convites, algumas conversas já foram iniciadas, mas nada ainda foi oficializado. Então, tão logo seja oficializado, a gente pretende lançar outro evento fora do estado, mas sempre com a presença da Associação Comercial, mantendo a Bahia e Salvador como protagonista da pauta.
Bom, Vitor, nós conversamos aqui com a anfitriã do evento. Eu volto com você no estúdio e, claro, traremos ao longo da programação da Band News FM, da Band Bahia, mais informações aqui direto do primeiro Congresso de Direito Sustentável. Um abraço para você. Muito obrigado, Luiz Felipe. Para quem sintonizou agora na Rádio Band News FM, também na nossa Band Bahia, ou está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, o nosso programa Boa Tarde Bahia desta quinta-feira é especial. Nós estamos fazendo uma cobertura direto do Hotel da Bahia, onde acontece o primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado hoje e amanhã aqui na capital baiana. E o Luiz Felipe Veloso também conversou com o presidente da Associação Comercial da Bahia, o Mário Dantas, que fala um pouco da participação desse viés econômico vinculado com a sustentabilidade. Com relação à segurança jurídica, um evento como esse traz reflexões importantes, inclusive traz propostas, provocações para que o mundo jurídico possa, então, trazer inovações necessárias para que essa segurança jurídica seja um fator fundamental para favorecer o comércio, a indústria, na percepção da associação comercial, né? Nesse atual momento. Até que ponto isso é tão importante, de que forma pode então contribuir para esse momento que a sociedade vive, um momento de retomada da economia, né? Isso é fundamental e a gente entende que o papel da sociedade civil organizada, da bicentenária Associação Comercial da Bahia, é exatamente esse, de promover esse debate, de fazer com que esse diálogo, essa troca de ideias, daí surjam ideias que venham a modernizar este debate, essa questão ambiental e da sustentabilidade como um todo. É fundamental para o investidor que vai promover o desenvolvimento econômico, o bem-estar social, gerando emprego e renda, a segurança jurídica. E esse tema nós precisamos nos aprofundar. E essa questão ambiental precisa ter um debate modernizado. Precisa que não existam dois lados de uma mesa. Precisa que construamos uma mesa redonda onde exista um lado só. O lado da construção de um desenvolvimento econômico atrelado a toda a defesa do meio ambiente. Nesse momento, a Associação Comercial da Bahia está debruçada sobre qual aspecto mais específico nesse campo? A Associação Comercial da Bahia Bicentenária é uma casa absolutamente transversal. Apesar de ter na sua denominação a palavra comercial, que era utilizada nos anos de 1800 para a atividade empresarial, ela abraça todos os setores da economia, a indústria, o comércio, a agropecuária, enfim. Então, nós temos estruturado a casa para que esta seja a grande casa do empresário baiano e temos núcleos de atuação. Aqui, esse evento hoje, se faz brilhar o talento da nossa Isabela Soares, que coordena o nosso núcleo de sustentabilidade. O talento do Jorge Humberti, que fez uma coordenação científica desse evento brilhante e que vai nos trazer aqui uma grande oportunidade de debatermos e de trazermos à luz ideias que possam modernizar essa questão da sustentabilidade. Muito obrigado, excelente evento, viu? Obrigado, querido. É com você de volta, Vitor Pinto. Muito obrigado, Luiz Felipe Veloso, que conversou com o presidente da Associação Comercial da Bahia, o Mário Dantas. Só para situar mais uma vez quem nos acompanha pela Rádio Band News FM, sintonizou agora na tela da Band, Boa Tarde Bahia, com a cobertura especial do primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade que acontece aqui na capital baiana. E vamos conversar com nada mais, nada menos do que o advogado e presidente do IBRASP, que é um dos institutos que promovem esse congresso, o Georges Humbert, que bateu um papo também com o Luiz Felipe Veloso, direto lá do Hotel da Bahia. A felicidade está iniciando um evento, né, nessas circunstâncias, nessas condições, no momento pelo qual o país e o mundo passam numa reflexão abundante com relação ao direito ambiental. A pergunta que não quer calar para o brasileiro se fala tanto do Brasil como protagonista ou como futuro protagonista no campo aí do hidrogênio verde. Como a legislação já está observando isso, já tem algo em andamento? O que a gente pode dizer para o cidadão comum que tem ouvido falar bem por alto a respeito do assunto? Veja bem, um dos aspectos importantes e também importantíssimo ter a parceria da Band News aqui com a gente é que o Brasil ele é protagonista em sustentabilidade. E, portanto, o hidrogênio verde é mais uma característica, é mais um potencial do nosso rico país. Um país que tem tudo para ser o país da sustentabilidade nos próximos anos. E está entre os 10 mais sustentáveis. O hidrogênio verde é uma realidade já tem regulamentação e o que nós precisamos apenas é mais incentivo de políticas públicas e mais protagonismo daquelas empresas que estão atuando no setor. Que tipo de incentivo? Por exemplo, legislação de redução e incentivo tributário, fiscal, apoio financeiro para investimento dos bancos públicos e outros privados, até mesmo de organismos internacionais.
Essa já é uma realidade, o hidrogênio verde é um caminho sem volta e é um dos temas que iremos debater na transição energética, um painel dedicado a essa temática. Para aqueles que são mais preocupados com o futuro do país e dos bens, há riscos do ponto de vista jurídico para que esse bem que é brasileiro seja explorado indevidamente por países do exterior? Num cenário normal, não há nenhum risco, a legislação resguarda não só a legislação nacional como a internacional, o Brasil é muito bem posicionado do ponto de vista global, então eu não acho que tem esse tipo de problema, mas como nós vimos agora, essa barbárie que está acontecendo na Europa, inesperada da guerra da Ucrânia e mexe com vários aspectos sociais, econômicos e dos bens de cada território, de cada país, a gente nunca pode dizer que está 100% seguro. Mas, em condições normais, o Brasil tem a segurança de explorar com sustentabilidade, qualidade e colocar para o mundo uma energia verde, limpa, sustentável. Muito obrigado, excelente evento para o senhor, viu? Muito obrigado, agradeço a Band e mando um abraço para todos em nome de Vitor Pinto, o querido jornalista do programa. Muito obrigado. Está acompanhando a gente lá. É com você, Vitor. Obrigado, Luiz Felipe. E a gente segue com mais um entrevistado do nosso programa com o professor Terence, que é um especialista na área que está lá no Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Dr. Terence, seja muito bem-vindo, né, ao Congresso. Eu gostaria de saber do senhor, com relação a todo esse temor que a sociedade tem tido, a sociedade, eu me refiro ao senso comum e algumas fake news, alguns posicionamentos públicos com menor relevância, que dão a entender de que o nosso direito ambiental ele não dá conta das inovações que se apresentam no setor até aqui. O senhor é um grande defensor de que o direito ambiental ele está defendido na Constituição desde sempre, né? De que forma a gente pode tranquilizar essas pessoas que ainda se deixam levar por essas temáticas desse jeito, de forma superficial? Meu caro, obrigado pela pergunta muito bem elaborada e eu acho que muito pertinente no sentido de que nós devemos olhar para a Constituição como o ápice das normas do país e o mais importante, vivemos em alguns momentos, em alguns tempos turbulentos, tormentosos, um ecopessimismo. Nós temos legislação, nós temos uma estabilidade institucional, uma estabilidade jurídica, toda essa estabilidade certamente nos garante atuar, nos garante empreender com segurança jurídica, que eu acho que é o que falta muito em alguns rincões do país e até do mundo, falar de meio ambiente sem falar dessas seguranças todas que o direito traz. Nós temos sim uma legislação suficiente, uma legislação parruda, uma legislação robusta e complexa. E isso é muito importante. Eu não vejo problemas, hecatombes, catástrofes ou perdas até mesmo do controle das questões ambientais. Você fala de hidrogênio verde, posso falar de questões de crédito de carbono, litigância climática, de aquecimento global. Nós temos e estamos regulando isso de uma maneira muito tranquila e muito responsável. Eu acho que não há motivo para preocupações. Cuidado sim, mas aí nós temos as instituições para assim o fazerem. Eu vou aproveitar que o senhor falou sobre crédito de carbono. Há aproximadamente 2 décadas, mais ou menos, se ouve falar muito e as empresas têm corrido muito a respeito para tentar, de alguma forma, reduzir os impactos financeiros provocados pela redução de determinada produção por causa, justamente, me perdoe a redundância, de um outro impacto, esse é o impacto ambiental. Na sua opinião, temos evoluído nesse sentido de fato ou está só no papel ainda? Temos evoluído absurdamente. Existe uma pressa talvez natural, decorrente dessa revolução digital de informações em que nós vivemos, que é mais uma revolução industrial, que nós vivemos assodados e bombardeados por informações. Hoje em dia você tem os doutores do Twitter, que em 140 páginas desenvolvem uma tese. Hoje em dia nós temos assim propagadores de notícias e de fake news que você mencionou, que dão conta, como eu disse, de um cenário catastrófico. Isso não é verdade. Se nós olharmos para o passado, vou falar disso hoje aqui, nós temos evoluído e muito. A sociedade tem avanços, tem retrocessos, é natural. Nós não conseguimos levar a legislação ambiental de uma maneira linear, de uma maneira sempre certeira para frente. É evidente que os percalços são normais, mas assim, a perspectiva que eu tenho, sendo um otimista / realista, eu acho que nós estamos num caminho perfeitamente bom e saudável. Eu acho que nós temos isso sim. Os créditos de carbono não eram falados há 20 anos, assim como nós não falávamos de dignidade da pessoa humana, assim como nós não falávamos em inclusão social. Hoje tudo isso está na ordem do dia. Hoje falamos disso de uma maneira muito tranquila e muito inclusiva. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de conversar com o pós-doutor,
porque nós estamos vivendo no momento no Brasil uma questão relacionada à política econômica e financeira relacionada ao petróleo, aos derivados de petróleo. Ponto. As pessoas não estão tão concentradas excessivamente nesse aspecto e se preocupando um pouquinho menos com a corrida para a geração de outras matrizes energéticas para que a gente consiga impactar menos o meio ambiente? Quanto tempo a gente tem? 1 hora para falar desse assunto? Fique à vontade. O que acontece? Nós temos alguns movimentos de economia que foram a salvação do país e do planeta há muitos anos, como o petróleo, eram fadados a um fim. Certamente nós vivemos um momento em que nós tínhamos o fim da era do petróleo, assim como o fim da energia nuclear. Tudo isso, evidentemente, são tentativas de trazer novas tecnologias. Isso mostra de uma maneira muito interessante que quanto mais nós caminhamos em direção a tirar do cenário fontes poluentes ou degradantes, a gente, com o avanço da ciência, da tecnologia e da própria razão, das questões científicas mais apuradas, é evidente que novos aparelhos venham à tona. Como você falou, eu tenho hidrogênio verde, eu tenho crédito de carbono, eu falo do petróleo com crise, com busca por carros elétricos. É natural que nós, em tão pouco tempo, tenhamos novas evoluções. Falo, inclusive, na estabilidade do crescimento populacional a partir da década de 50, 70, agora dos 2000, mas tudo ainda é muito incipiente. Nós estamos vivendo um momento de transição. Vivemos momentos de transição como se viveu na França pré-revolução, como se viveu no pré-guerra e no pós-guerra agora, no século XX. Então, tudo é muito novo e falar de coisas hoje é extremamente temerário, porque nós só saberemos o que vai dar certo daqui a 10, 20 anos. Então, por isso que o meio ambiente é preservado para as presentes e futuras gerações. Bom, Victor Pinto, depois dessa aula com o Dr. Terence Trenapol, eu devolvo para você com a responsabilidade de tentar dar conta dessa quantidade de conteúdo. Um abraço, Vitor. Volto já. Beleza, muito obrigado, Luiz Felipe Veloso, com mais uma entrevista. A gente vai prosseguir com o nosso programa durante toda a tarde de hoje, falando justamente sobre esse primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que visa debater não só o meio ambiente, mas a sustentabilidade, o viés econômico. Tem vários advogados presentes nesse evento que as inscrições foram esgotadas 24 horas antes da realização. Vários vereadores estiveram por lá, a gente viu também alguns políticos, como o presidente da Câmara, o Carlos Muniz, também o Geraldo Júnior, vice-governador. Há uma expectativa também de mais políticos frequentando esse ambiente para também participarem desse debate com várias frentes, não só a jurídica, não só a econômica, mas também a política. Como Boa Tarde Bahia é um programa que debate bastante esse assunto, fica aqui o registro. Daqui a pouquinho a gente vai ter também o link ao vivo com o Luiz Felipe Veloso, direto do Wish Hotel da Bahia, do Campo Grande, mas a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, com o compromisso de estarmos todos juntos amanhã, 14h. Mas o nosso programa continua na Rádio Band News FM 99.1, também no nosso canal do YouTube Band News FM Salvador. Um forte abraço a todos e até amanhã. Voltamos com o nosso Boa Tarde Bahia de um rápido intervalo. Você que estava acompanhando a gente no YouTube viu imagens aí da orla, momento aí que está tremendo bastante a câmera aqui na torre da nossa Band, porque está ventando, pode ser que chova mais durante essa tarde. Mas a gente vai direto ao vivo do Wish Hotel da Bahia, onde Luiz Felipe Veloso está lá de prontidão e nos traz mais informações do primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O que é que você tem de novidade, Luiz Felipe? Muito boa tarde para você novamente, Victor Pinto, para quem acompanha agora a nossa programação do Boa Tarde Bahia pelo YouTube e também pela Rádio Band News FM. Como você disse no bloco anterior, né, foram 400 lugares esgotados ontem mesmo. Tá? Então, assim, hoje quem procurar vaga para participar das mesas redondas, das palestras, enfim, de toda a estrutura desse evento aqui no Wish Hotel da Bahia já não encontra mais, infelizmente vai ficar para o ano que vem. Por falar nisso,
Você conferiu aí conosco na entrevista com a doutora Isabela Soares, né, a possibilidade de já realização de um outro evento no ano que vem aqui na Bahia do mesmo gênero e a sondagem, né, de associações comerciais de outros locais do país para realizar um evento semelhante. Repito aquilo que disse na abertura do nosso Boa Tarde Bahia, é o empresariado, né, as indústrias, o comércio como um todo buscando respaldo jurídico para saber quais estratégias utilizar na tentativa de driblar essa crise que vem se alastrando ao longo de muito tempo aí, durante e após a pandemia da Covid-19. Mas, Vitor, o que eu tenho de novidade? Tem uma programação de amanhã. Programação de amanhã que promete muito. No bloco anterior, antes do intervalo, você falava sobre a presença dos políticos. O deputado Nilton também esteve aqui pela manhã acompanhando toda a programação, né? A gente percebia, inclusive, que havia tanta gente, Vitor, que não tinha, as pessoas surpreenderam a estrutura e não tinha lugar para sentar, né? Durante aquela primeira etapa, a conferência de abertura, né, realizada pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, muita gente de pé acompanhando com toda a atenção a fala dele, em seguida a fala do Terence Trenepal. Bom, a gente segue por aqui, lembrando que a partir de amanhã, a partir das 9 da manhã, tem um painel chamado Energia e Sustentabilidade, Transição Energética, que tem a abertura do presidente da Associação Comercial da Bahia, o Mário Dantas, e a presença de Efraim Cruz, Ricardo Tille, André Juazeiro, secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia. Logo em seguida, às 11 da manhã, depois de um rápido intervalo, às 11 da manhã, tem um painel com o tema Energia e ESG, com Natasha Schmidt, ela que é advogada, né, e tem especialização, mestrado pela Universidade da Califórnia. Também participam aí o Luiz Felipe Salomão Filho, advogado e mestre em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. À tarde, amanhã, ainda na programação aqui do primeiro Congresso de Direito e Sustentabilidade, a gente tem uma palestra sobre biocommodities, o tripé da sustentabilidade para o desenvolvimento do Brasil. Hoje, inclusive, na conferência de abertura, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falava sobre as grandes buscas atuais do Ministério de se unir às academias, de se unir às grandes empresas que atuam no país, na tentativa de fazer com que o uso da energia limpa, de fato, se consolide. Ele, inclusive, citava, viu, Victor, na conferência de abertura, a proposta, segundo ele, já carimbada, né, já autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de aplicação de uma verba da ordem de 56 bilhões de reais para finalmente a gente ouvir falar sobre aquela conexão entre as linhas de transmissão dos grandes portos, dos grandes pontos de captação de energia limpa, seja através da energia fotovoltaica, energia solar, ou também de pontos da energia eólica, né? O nosso ouvinte, a nossa audiência aí no YouTube sabe bem, viaja pelo interior da Bahia, encontra vários pontos onde tem aqueles cataventos gigantes, e a gente sabe bem a grande dificuldade neste momento é de fazer a conexão entre essas linhas de transmissão para fazer escoar essa produção de energia limpa em todo o Nordeste. Lembrando que Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará são estados que brigam frequentemente, né, e positivamente pela primeira posição de estados mais produtores de energia limpa do país. A gente segue com a programação de amanhã, Vitor. A partir das 3h30 da tarde, depois de um rápido intervalo, tem o tema Sustentabilidade e Compliance, com a participação de Roberta Carneiro Fepel e também um outro tema sobre compliance ambiental, com a doutora Rita Franco, que é advogada, professora e doutora em Direito. Por fim, a conferência de encerramento será ministrada com o tema Sustentabilidade, Saneamento e Recursos Hídricos. A mediadora é a Larissa Gomes Moraes, secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, Sustentabilidade, Saneamento e Recursos Hídricos. Né? Vai ter um representante também da Embasa e também o Talden Farias, que é advogado, professor da UFPB e doutor em Direito, também pela Universidade Federal da Paraíba. Programação extensa para quem, como a gente costuma dizer, né, Vitor? Para quem é do riscado, mas principalmente para todos nós que pretendemos, na condição, né, de contribuintes, de população, perceber que existem mobilizações para que a gente consiga reverter problemas que são crônicos para a humanidade e de um país tão abundante de energia, né, tão rico em possibilidades, encontrar uma alternativas entre poder público e privado para solucionar essas questões. O que a gente mais quer ver é essa economia se desenvolvendo, mas de forma sustentável, para não pagar o preço da ausência do meio ambiente em nossas vidas, né, Vitor?
Verdade, Luiz Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Boa Tarde Bahia e dizer que você continua aí no evento até o final hoje, né? Então, outras novidades, Luiz Felipe vai nos contar ao longo da programação da Rádio Band News FM e também logo mais 10 para as 7 da noite no nosso Band Cidade. Muito obrigado, viu, Luiz Felipe? Sempre uma honra, Vitor. Obrigado por hoje ser meu anfitrião. Um abraço para você e para toda a equipe. Beleza, um abraço. A gente segue com a nossa cobertura. Luiz Felipe Veloso também conversou com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, que esteve presente também nesta manhã no primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, o André Juazeiro, que nos passou informações aí em primeira mão. Vamos acompanhar. Queria saber de que forma ações como essas acabam interferindo e dando solidez para a atuação da Secretaria, quando oferece mais respaldo jurídico e quando os entendimentos, às vezes meio enuveados, né, pela interpretação, acabam ficando mais nítidas para todos, inclusive para o senso comum. É assim. Boa tarde, Vitor. A ciência e tecnologia ela precisa muito de um ambiente jurídico confiável e bem estruturado para que tenha investimentos, né? É uma área sensível porque sempre tem novidade, então você nunca está preparado juridicamente para aquele, por exemplo, o hidrogênio verde está chegando, então você não sabe exatamente como lidar com isso, você precisa preparar um arcabouço jurídico para dar consistência para o investidor, o empresário que quer fazer investimento e para que a energia do país esteja sempre em primeiro lugar, né? O meio ambiente é importante, mas também a energia é fundamental para a vida, então esse equilíbrio tem que acontecer e isso vem a partir de regulamentações. Então, esse é o fórum onde a gente vai debater esse tipo de coisa, né? Como é que o setor jurídico vai acompanhar, os empresários vão acompanhar essa regulamentação para criar um ambiente de negócio juridicamente confiável para os investimentos. No atual momento, para a ciência e tecnologia aqui na Bahia, com os avanços, inclusive com a inovação de novas matrizes energéticas, né? Perdoe a redundância, como é que a Secretaria, de alguma forma, está buscando se respaldar para justamente ser mais efetiva do que, inclusive, outros estados, né? Para que saia na frente, por exemplo, na atração de novos negócios aqui para o estado? Primeiro, a gente tem uma matriz energética limpa, a melhor do país, a melhor do mundo talvez, né? Com bastante energia eólica, a gente tem energia eólica suficiente para abastecer o país, se fosse possível, tecnicamente a gente abasteceria só com energia eólica da Bahia, mas também temos solar nessa mesma proporção, mais do que o país inteiro pode consumir, é o nosso potencial. Isso é insumo para fazer hidrogênio verde, amônia verde, para toda a cadeia verde que vem em seguida. Então, acho que a Bahia é o estado mais preparado do país hoje, com certeza, e vai atrair investimentos naturalmente. Nós estamos fazendo um parque tecnológico de transição energética em Camaçari. É um anúncio que eu vou fazer hoje, ainda não apresentando todo o projeto, mas pelo menos anunciar. Primeira mão para a gente? Primeira mão. Vamos fazer uma parceria com o Cimatec, que já está construída, e agora vamos trabalhar no projeto. Já nasce com um investimento de 1,5 bilhão de pesquisa só da Acelen. A gente espera no final do ano ter 3 bilhões de pesquisa na Bahia. Esse é um número que a Bahia nunca viu na história, um número de investimento em pesquisa nesse nível, né? Então está se preparando para que essa onda de investimentos na matriz energética verde aconteça na Bahia. A gente tem acompanhado a briga entre Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará na liderança da produção de energia limpa, né? E a gente teve um entrave há alguns anos com relação ao encadeamento dessa rede, né? Nós tínhamos muitos parques de captação, mas uma dificuldade ali para tentar distribuir, para tentar compartilhar num estado com 417 municípios, uma proporção continental. Como é que está o avanço disso? A gente tem uma deficiência histórica de conexão, não é só a Bahia, na verdade o Nordeste tem uma deficiência de linhas de transmissão. Não se imaginava que o Nordeste ia ter a capacidade de produzir tanta energia, isso há 30 anos atrás, e hoje a gente está produzindo energia num volume muito grande. Então, o investimento em linhas de transmissão o governo está fazendo agora, o governo federal. Em novembro temos o leilão, em dezembro temos outro leilão, e aí a gente vai ter uma capacidade de transmissão grande, isso vai soltar, digamos assim, os investimentos em geração que estão hoje sendo um pouco contidos por conta da falta de conexão. Estamos trabalhando nisso para ter o licenciamento rápido e tal, para essa linha chegar rápido na Bahia. Então, Vitor, boas notícias a respeito da ciência e da tecnologia na Bahia e, sobretudo, com sustentabilidade. Eu volto com você aí no estúdio e agradeço aí ao secretário André Juazeiro.
Obrigado. Perfeito, perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Boa Tarde Bahia aqui no som da Rádio Band News FM e no nosso canal do YouTube. Para quem está no YouTube, agora a imagem direto ali do finalzinho da Avenida Milton Santos, a gente vê as gordinhas de Ondina, também o trânsito está tranquilo nessa região e você vê que a maré está bastante agressiva, mas aí você fica com essa imagem, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o nosso Boa Tarde Bahia aqui no som da Rádio Band News FM. Quem está no YouTube está vendo imagem nesse momento aqui da região da Federação. A gente tem aqui o viaduto da Caetano Moura, trânsito tranquilo nos dois sentidos. Também para quem está seguindo em direção da Avenida Cardeal da Silva, trânsito liberado nesse momento. E quem está saindo da Cardeal da Silva para acessar aqui a Caetano Moura e também para descer o viaduto e para Garibaldi, trânsito livre nesse momento também. Os dois sentidos da Garibaldi, trânsito tranquilo, liberado para quem vai precisar passar por essa região neste momento. Então, para quem está nos acompanhando na tela do YouTube, tem essa imagem ao vivo, direto, até gente fazendo roubadinha ali naquele viaduto. Pegamos ali no flagra, um carro fazendo aquela roubadinha de quem sobe o viaduto da Caetano Moura. Até isso as câmeras da Band registram direto aqui da nossa torre. Mas vamos seguindo com o nosso programa. É invadida pela segunda vez a Igreja Nossa Senhora da Ajuda na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador. O arrombamento aconteceu na madrugada de hoje. A Arquidiocese de Salvador informou que desta vez não houve profanação à Eucaristia, como na primeira invasão ocorrida no último dia 14, quando foram levadas hóstias consagradas em 2 âmbulas. O templo ficou fechado e estava sendo preparado para a Santa Missa com um ato de desagravo, marcada para acontecer amanhã. Nesta segunda invasão, foram levadas uma televisão, um ventilador e o dinheiro que estava na caixa coletora, depositado como doação dos fiéis. Um novo boletim de ocorrência já foi registrado na polícia, que investiga o caso. Agora virou moda assaltar a igreja, invadir a igreja, roubar a igreja. Ainda mais a Igreja da Ajuda. Segundo assalto, segundo furto, só essa semana. E aí a gente se pergunta que tem político que reclama quando a imprensa divulga esses fatos policiais, esses fatos de roubos que acontecem. O problema não está no fato noticiado, o problema é outro. E a gente está vendo aí o exemplo que está acontecendo ali no centro histórico da cidade, Igreja da Ajuda, que é uma igreja histórica, é uma igreja importante diante ali daquele complexo de outros templos religiosos que circundam a Praça Municipal, o Terreiro de Jesus. A Igreja da Ajuda, para quem não sabe, fica logo ali do lado, aos fundos, perto do fim de linha, do antigo fim de linha da Praça da Sé, e ao lado ali do Palácio do Rio Branco. Muito próximo também à Câmara de Vereadores e o anexo da Câmara, onde funciona os gabinetes dos vereadores ali naquela região da Secretaria da Fazenda. Então, só para situar quem está nos acompanhando, acompanhando esse noticiário sobre a Igreja da Ajuda pela segunda vez arrombada. A gente vai para Brasília agora com Napoleão de Castro, que participa do nosso programa, como participa todos os dias de segunda a sexta-feira, com informações direto do Congresso Nacional. O meu abraço, cumprimentar a você, ao nosso telespectador da Band Bahia nesta quinta-feira, nosso ouvinte da Band News, a equipe Band Bahia voltando de Brasília, no acompanhamento aqui direto da capital federal. E nesta quinta-feira de notícias, a equipe do Boa Tarde destacando em Brasília a instalação das 3 comissões parlamentares de inquérito na Câmara Federal, que vai tratar sobre o MST, sobre a questão de fraudes em resultado de jogos no país e também referente aos balanços financeiros das lojas americanas. Nos bastidores políticos da nossa bancada, conversamos com o deputado Zé Neto, ele destacando a importância da volta da unidade da bancada do Nordeste a partir de ontem aqui no Congresso Nacional. Primeiro dizer da importância dessa reunião para o contexto econômico do Brasil. E Júlio César, que conhece por demais as situações relacionadas com o desenvolvimento do Nordeste, nos chama nessa manhã para debater temas fundamentais para que a gente possa avançar na reforma tributária, que é uma expectativa de todas e todos no Brasil, tanto do setor produtivo como das áreas sociais. E é preciso fazer com que esse processo de evolução do diálogo, do debate com relação à reforma tributária não deixe de lado
o tema desenvolvimento regional e diferenças que existem, todos sabem, entre o Nordeste e outras regiões. O Nordeste é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e hoje pela manhã, junto com a ministra Tebet, com a PI e com outras figuras importantes nesse contexto do debate da reforma tributária, nós tivemos um momento rico e muito produtivo para encaixar o sentimento do Nordeste nesse processo de retomada do desenvolvimento do Brasil a partir desse novo momento que é a busca de aprovação de uma nova orientação tributária, de uma reforma tributária de consumo. Deputado Zé Neto em entrevista à equipe Band Bahia. De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Muito obrigado, Napoleão, pelas informações. Nós temos aqui a relação, inclusive é tema do comentário, do meu comentário do Esse é o Ponto de hoje, justamente sobre essas CPIs. Nós temos Almir Assunção, Capitão Alden, Charles Fernandes na CPI do MST, todos os deputados federais, na CPI das apostas esportivas, Zé Rocha e Paulo Aze, e na CPI das Americanas, Diego Coronel e João Carlos Bacelar, do PL. E a CPI dos atos antidemocráticos vai ser instalada na próxima semana e deve ter a presidência do deputado federal Arthur Maia. 2h51, você que sintonizou agora, você está na Rádio Band News FM, este é o Boa Tarde Bahia, comigo, Victor Pinto. Maria Lorena Alves está de férias, retorna no final do mês e a gente segue com o noticiário. O reajuste anual dos planos de saúde deve pesar no bolso dos beneficiários. O aumento de 15,5% no ano passado foi o maior já registrado. As altas expressivas fizeram a professora Lívia Vidal cancelar o plano por não conseguir mais custeá-lo. Eu sempre tive um plano de saúde. Vai completar agora 2 anos que eu tive que cancelar pelos aumentos abusivos, né? Estou com 54 anos, eu pagava 744 e quando veio o aumento foi para R$1.000, ficando assim inviável o pagamento. Então hoje eu me encontro sem nenhum e todos que eu também tenho procurado saber para fazer não está dentro do meu orçamento. As operadoras de planos de saúde de todo o Brasil devem anunciar, ainda em maio, um reajuste dos preços das categorias individual e familiar. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, estipulou para este ano um teto de 12% de aumento. Já a Associação Brasileira de Planos de Saúde estima que a alta vai cumprir o limite estabelecido pela agência e será de 10% a 12%. A advogada especialista em direito do consumidor, Fabiana Lemos, explica que os planos individuais e familiares são regulamentados pela ANS e é possível reverter cobranças abusivas buscando o próprio órgão. Tenho que ficar atento se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela ANS e se a cobrança do reajuste está sendo a partir da data do mês de aniversário do contrato, porque esse reajuste só pode acontecer no mês do aniversário do meu contrato, quando eu assinei esse contrato. A Agência Nacional de Saúde, ele regula assim um índice e esse reajuste ele manda aplicar esses contratos. A aplicação é feita automática pela ANS. Então, se eu preciso fazer algum tipo de reclamação, eu posso fazer diretamente à ANS, eu posso estar procurando também um PROCON. Já no caso dos planos coletivos em adesão ou empresariais, o aumento deve ser anunciado depois do meio do ano. Fabiana detalha que estas são categorias que não são regulamentadas pela ANS e, por isso, não são fiscalizadas pelo órgão e costumam ter mais reclamações de aumentos desproporcionais. Nestes casos, é preciso que cada beneficiário que se sinta lesado entre na Justiça para que o reajuste se adeque a um preço similar ao das categorias sob responsabilidade da ANS. Como não há a regulamentação da ANS, a gente precisa demandar na Justiça para que haja essa equiparação. Então, quando eu falo de consumidor de plano individual e familiar, a aplicação é feita automática pela ANS. Então, se eu preciso fazer algum tipo de reclamação, eu posso fazer diretamente à ANS, mas quando eu falo de plano coletivo, eu preciso buscar a Justiça para que o juiz entenda e estabeleça que seja utilizado o índice da ANS. 2h54. Não é novidade que os acidentes de trânsito são constantes nas estradas de todo o Brasil, mas uma causa em específico tem ligado o sinal de alerta em especialistas. Das 519 mil ocorrências registradas em 2022, 170 mil são por questões de saúde.
O estudo foi feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego com dados da Polícia Rodoviária Federal. Nestes acidentes, 70.800 pessoas ficaram feridas e quase 8.000 morreram. Em relação ao ano anterior, os números representam alta de 24% nos acidentes, 21,5% de feridos e 24,5% de mortes. O presidente da Abramet, Antônio Meira, ressalta que o número de acidentes do trânsito por problemas de saúde pode ser ainda maior. O cenário tem preocupado profissionais da área. Os dados levantados demonstraram que 1/3 dos mortos e feridos nas rodovias monitoradas podem ter sido acometidos por problemas como falta de reação, resposta tardia ou ineficiente ao volante, déficit de atenção, deficiências visuais, distúrbio do sono, e as informações contemplam apenas os sinistros registrados nas estradas e rodovias sob supervisão da Polícia Rodoviária Federal. Não foram contabilizados, portanto, transtornos em centros urbanos. O quadro pode ser muito pior. Para dirigir um veículo motorizado é fundamental estar em plenas condições físicas e mentais. O estado de saúde do motorista é um dos principais fatores capazes de causar ou agravar sinistros de trânsito. A Abramet promove neste mês a campanha do Maio Amarelo para conscientizar condutores e autoridades sobre a importância da prevenção à saúde para a redução de acidentes do trânsito. A gente está encerrando aqui já nos minutos finais do nosso Boa Tarde Bahia, mas antes temos que comemorar, temos que registrar essa notícia que quem ouve a nossa rádio todo dia já sabe que a Band News FM recebe hoje o prêmio Top of Mind. A emissora venceu na categoria Serviços, emissora que toca notícias. O Top of Mind realiza uma enquete para concluir qual empresa de cada setor tem mais menções espontâneas da população. As que foram mais citadas recebem um prêmio em primeiro, segundo e terceiro lugar. A 28ª edição do Top of Mind será realizada no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, às 19h. A cerimônia de premiação é fechada para convidados, então é mais um motivo para a gente comemorar. Amanhã, 14h, estaremos aqui firmes e fortes. Um abraço ao Zaná Serravalli, nossa operação de áudio, a Léo Souza na nossa produção e a Léo Lima na direção de vídeo, quem acompanhou a gente pela TV e pelo YouTube. Até amanhã, tchau, tchau.